Há um perigo silencioso que muitas mulheres atravessam sem perceber. Ele não grita, não ameaça, não impõe. Pelo contrário, ele se apresenta como alívio, como companhia, como abrigo emocional. Você acredita que encontrou alguém que suaviza a dor, que anestesia o vazio, que ocupa o espaço da solidão. Mas e se, na verdade, você estiver usando um homem como um curativo psíquico? E se essa relação não for amor, mas apenas uma tentativa desesperada do seu inconsciente de não sentir? Carl Jung ensinou que tudo aquilo que não é conscientizado retorna como destino. Quando você se conecta a um homem para não entrar em contato com a própria sombra, algo perigoso começa a acontecer dentro do seu campo vibracional. A relação deixa de ser um encontro de almas e passa a ser um pacto inconsciente com a dor não elaborada. Você não se une a ele por presença, mas por falta. E toda relação construída a partir da falta carrega, cedo ou tarde, o peso do colapso. Talvez você sinta que precisa dele para se manter em pé, que sem aquela mensagem, aquele toque ou aquela promessa implícita, algo dentro de você desmorona. Esse é o sinal mais claro de que não há amor consciente, mas sim um complexo ativo. O ego feminino ferido busca no ego masculino uma validação que deveria nascer do processo de individuação. E quando isso acontece, a ânima se fragmenta, porque a energia vital que deveria circular dentro de você passa a orbitar ao redor dele. Existe uma diferença profunda entre amar e usar. Amar expande, usar paralisa. Amar desperta a presença, usar mantém o entorpecimento. Quando um homem se torna o remédio para a sua dor não curada, ele também se torna, inconscientemente, o guardião da sua ferida. E nenhum ser humano consegue sustentar esse papel sem adoecer, sem se afastar, sem quebrar o vínculo. É nesse ponto que o abandono acontece, não como castigo, mas como consequência simbólica. Se algo dentro de você se reconheceu nessas palavras, não guarde isso em silêncio. O silêncio também é um lugar onde a sombra se esconde. Permita-se escrever nos comentários o seu relato, a sua vivência, a sua dor ou o seu despertar. Quando uma mulher nomeia a própria experiência, ela deixa de carregá-la sozinha. E quando outra mulher lê, algo se cura em ambas. Este espaço não é um palco de julgamentos, mas um círculo simbólico de consciência, espelho e acolhimento. E se este conteúdo tocou algo profundo em você, inscreva-se no canal. Não por hábito, mas por compromisso com o seu processo de individuação. Cada vídeo aqui é um convite para sair da repetição inconsciente e retornar à sua essência feminina. Parte 1. Existe um instante silencioso na vida de muitas mulheres em que o amor deixa de ser encontro e passa a ser anestesia. Não acontece de forma abrupta, é sutil, quase imperceptível. Um vazio antigo pulsa no fundo do peito, e alguém aparece oferecendo presença, atenção, um corpo quente contra a solidão. Nesse momento, o inconsciente sussurra que aquilo é salvação. Mas o que começa como alívio pode, sem que se perceba, se tornar uma prisão simbólica. Carl Jung dizia que o inconsciente não busca conforto, busca consciência. Quando uma mulher se conecta a um homem para não sentir a própria dor, ela não está escolhendo por amor, mas por sobrevivência psíquica. O ego, ameaçado pelo vazio, se agarra ao outro como quem se agarra a uma boia em mar aberto. O problema é que boias não levam a lugar algum, apenas impedem o afogamento temporário. Talvez você reconheça essa sensação, a impressão de que ele é o único ponto de equilíbrio, o único lugar onde o mundo parece fazer sentido. Sem ele, o silêncio grita. Com ele, o ruído interno diminui. Mas essa diminuição não é cura, é suspensão. A dor não some, apenas adormece, aguardando o momento de retornar com mais força. Quando isso acontece, um movimento perigoso se instala. A projeção.
Tudo aquilo que foi perdido de si mesma, a força, o brilho, a autoestima, a sensação de valor, é depositado no outro. Ele passa a carregar o arquétipo do Salvador, enquanto você, sem perceber, assume o papel da ferida. E relações baseadas nesse desequilíbrio nunca são simétricas. O amor verdadeiro, na visão junguiana, não nasce da carência, mas do encontro entre duas totalidades imperfeitas. Quando uma mulher usa um homem como curativo, ela adia o próprio processo de individuação. E tudo o que é adiado na psique cobra um preço. Às vezes em forma de abandono, às vezes em forma de humilhação silenciosa, às vezes em forma de um cansaço profundo que não se explica. Parte 2. Há uma diferença quase invisível entre precisar e escolher. Precisar nasce do medo de entrar em contato com a própria sombra. Escolher nasce da presença. Muitas mulheres confundem essas duas forças porque nunca foram ensinadas a sustentar o vazio fértil que antecede a verdadeira transformação. O vazio assusta, mas é nele que a alma reorganiza seus símbolos. Quando você se apoia em um homem para se sentir inteira, algo dentro de você se fragmenta ainda mais. A ânima, essência da energia vital feminina, perde sua autonomia e passa a girar em torno do ego masculino. Isso cria um vínculo sutil de dependência, onde o afeto se mistura com ansiedade e o desejo se mistura com medo de perda. O inconsciente feminino, quando ferido, busca fusão. Quer desaparecer no outro para não precisar olhar para si. Mas fusão não é amor, é regressão. Jung alertava que toda regressão não consciente tende a gerar sofrimento, porque a psique sempre empurra o indivíduo em direção à expansão, nunca ao encolhimento. Talvez você já tenha sentido que se adaptou demais, que silenciou partes importantes de si para manter a conexão. Pequenos limites violados, pequenas dores ignoradas, tudo em nome de não perder aquele vínculo que parecia ser o único porto seguro. Mas segurança construída sobre negação interna não se sustenta. Nesse estágio, o relacionamento deixa de ser espaço de troca e se torna campo de compensação. Você entrega energia vital, esperando receber identidade. Ele recebe projeções que não pediu. E ambos, sem perceber, começam a se afastar daquilo que realmente são. A tensão cresce porque a alma sabe que algo está desalinhado. Parte 3. Existe um momento crítico em que o inconsciente começa a sabotar aquilo que foi construído sobre negação. Discussões sem causa clara, distanciamento emocional, sensação de não ser vista. Não é punição, é a psique tentando restaurar o equilíbrio perdido. A dor retorna porque foi ignorada, não porque você falhou. Quando um homem sente que está sendo usado como regulador emocional, mesmo que de forma inconsciente, algo nele se retrai. O ego masculino não suporta carregar a ferida que não é sua. Ele se afasta não por crueldade, mas por instinto de preservação psíquica. E esse afastamento costuma ser vivido pela mulher como abandono. Nesse ponto, muitas tentam se doar ainda mais. Mais compreensão, mais paciência, mais silêncio. É o erro mais comum. Quanto mais você se esvazia para manter o outro, mais se perde de si mesma. E quanto mais se perde, mais intensifica a necessidade de ser preenchida externamente. Jung via os relacionamentos como espelhos simbólicos. O que mais dói no outro costuma ser aquilo que evitamos ver em nós. Se o abandono se repete, talvez não seja o homem que vai embora, mas a própria alma pedindo para ser encontrada. A verdadeira pergunta não é por que ele se afastou, mas o que em você estava sendo silenciado para que essa relação existisse. Essa pergunta assusta porque ela desloca o foco do outro para dentro. Mas é nesse deslocamento que começa a alquimia emocional. Parte 4. Curar não é esquecer o outro, é resgatar a si mesma.
Quando a mulher para de usar o homem como curativo, ela começa a usar a própria consciência como instrumento de integração. Isso exige coragem, porque implica sentar com a dor sem anestesia, escutar o que o vazio tem a dizer e acolher a própria sombra sem julgamento. A sombra feminina não é fraqueza, é potência reprimida, é raiva não expressa, desejo não honrado, limites não colocados. Quando essa sombra é integrada, a mulher deixa de buscar validação externa e passa a emanar presença. E presença muda completamente a dinâmica dos vínculos. Nesse estágio, algo silencioso acontece no campo vibracional. A urgência diminui. A ansiedade cede espaço à clareza. Você não precisa mais ser escolhida para se sentir valiosa. Você escolhe. E essa mudança interna é sentida externamente, mesmo que ninguém saiba explicar como. Homens respondem de forma diferente a mulheres que não pedem amor, mas oferecem encontro. O arquétipo do amante desperta quando há mistério, autonomia e verdade emocional. Não se trata de estratégia, mas de coerência interna. A energia feminina integrada não persegue, ela atrai. Esse é o ponto em que o relacionamento deixa de ser compensação e passa a ser escolha consciente. Mesmo que o outro não permaneça, algo fundamental já foi conquistado. Você não se perdeu para amar. E isso muda tudo. Parte 5. Quando uma mulher se torna inteira, ela não fecha o coração, ela o enraiza. Não ama menos, ama melhor. Não se doa por medo, se compartilha por abundância. Essa diferença é sutil, mas transforma completamente a qualidade dos vínculos que ela passa a viver. Jung chamava isso de individuação, o retorno simbólico à própria essência. É um caminho solitário em alguns momentos, mas profundamente libertador. Nele, o amor deixa de ser necessidade e se torna expressão. E apenas nesse estado, o encontro verdadeiro pode acontecer. Usar alguém como curativo é um pedido de socorro da alma. Atender esse pedido não significa buscar outro corpo, mas oferecer a si mesma o cuidado que foi terceirizado. Quando isso acontece, o padrão se quebra, não por esforço, mas por consciência. A partir daí, os relacionamentos deixam de repetir a mesma história com personagens diferentes. Algo se reorganiza internamente e o campo de atração muda. Não por magia superficial, mas por alinhamento profundo entre psique, corpo e espírito. E é exatamente aqui que esta jornada precisa pausar. Não porque terminou, mas porque algo dentro de você talvez tenha começado a se mover. O próximo passo não é externo. Ele nasce no silêncio que se instala quando a verdade é reconhecida, mas ainda não foi totalmente nomeada. No fundo, tudo o que foi revelado aqui aponta para um mesmo lugar: o retorno à própria inteireza. Quando você deixa de usar o outro como curativo, algo silencioso se reorganiza dentro da sua psique. O amor deixa de ser fuga e passa a ser presença. A dor, antes evitada, se transforma em portal. E aquilo que parecia perda começa a revelar um ganho mais profundo, a reconexão com a sua essência feminina. Carl Jung nos lembra que não existe transformação sem consciência. Cada vínculo que doeu foi, na verdade, um mensageiro simbólico apontando para partes suas que pediam integração. Nada foi em vão. Nenhum encontro foi erro. Tudo foi linguagem da alma, tentando conduzi-la de volta ao seu centro, mesmo quando a mente não compreendia. Talvez agora você perceba que o verdadeiro perigo nunca esteve no outro, mas na tentativa de não sentir. O vazio que você tentou preencher com presença externa sempre foi um chamado interno. E quando você finalmente escuta esse chamado, a repetição perde a força. O padrão se dissolve. O amor deixa de ser urgência e passa a ser escolha consciente. Existe uma força rara em uma mulher que se acolhe por inteiro. Ela não implora, não se diminui, não se abandona para ser amada.
Ela se torna um campo vivo de coerência entre o que sente, o que pensa e o que oferece. E essa coerência é magnética, não por estratégia, mas por verdade. Quem chega, chega para somar. Quem vai, já não leva pedaços seus. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, permita que esse movimento continue. Deixe nos comentários o seu relato, a sua história, a sua tomada de consciência. Compartilhe este vídeo com outras mulheres que também caminham nesse processo. Curta, inscreva-se no canal e permaneça aqui, não por hábito, mas por pertencimento. Porque este espaço existe para lembrar você de algo essencial. O amor mais transformador que você viverá começa no instante em que decide não se abandonar mais.